3 motivos para o servidor aprender sobre processo administrativo disciplinar. É o que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então, seja bem-vinda a este canal. Eu sou Suélia Souza, servidora pública federal aposentada, especialista em processo administrativo disciplinar. Ajudo o servidor a evitar demissão em processo administrativo disciplinar. E aqui neste canal, semanalmente, eu trago informação de interesse dos servidores públicos. Então, se você ainda não está inscrito aqui neste canal, aproveite para se inscrever, acione lá o sininho. Assim você será avisado toda vez que eu postar um conteúdo novo e não perde nada que é de interesse dos servidores públicos. Antes de dizer os motivos do servidor aprender sobre o processo administrativo disciplinar, é muito importante saber o que é processo administrativo disciplinar. Definir essa abreviatura. O PAD, que é o processo administrativo disciplinar, é a única ferramenta capaz de demitir um servidor público concursado com estabilidade. Porque ao contrário do que muita gente pensa, e eu digo isso pelos comentários deixados em minhas redes sociais, a estabilidade, ela não impede a demissão do servidor. Ela serve somente para normatizar a forma de demissão de um servidor público. E o PAD é a única forma que a administração dispõe para demitir um servidor público. Agora que já entendemos o que é o PAD, a gente pode seguir para os motivos que tem que levar o servidor a entender sobre esse procedimento, e eu vou mostrar por que isso é importante. O primeiro motivo para o servidor aprender sobre PAD é porque é muito difícil, é muito tempo dedicado a estudo, é muito dinheiro gasto em livros, em treinamentos, em tempo, preparação, porque é difícil se tornar um servidor público. E quando você consegue se tornar um servidor público, você vai deixar que o processo administrativo disciplinar roube o seu sonho, simplesmente porque você não conhece ele e não sabe como se defender dele? Por isso, este é o primeiro motivo pelo qual o servidor deve conhecer sobre o processo administrativo disciplinar. Porque ele precisa saber como se defender, porque o processo é uma ameaça ao seu cargo, aos seus sonhos, que ralou tanto para conseguir. Eu sei o quanto é difícil ser servidor, porque eu sou uma servidora pública. Eu sei o quanto é difícil e ralado conseguir ser um servidor público e se manter servidor público durante toda a sua vida útil até a sua aposentadoria. E é por isso que eu deixo essa dica aqui. O primeiro motivo pelo qual o servidor deve conhecer sobre o processo administrativo disciplinar. O segundo motivo pelo qual o servidor deve conhecer sobre o processo administrativo disciplinar, porque se ele conhecer sobre esse procedimento, ele vai saber as formas de evitá-lo. E eu digo isso porque em minha experiência de mais de 15 anos trabalhando na área disciplinar, eu constatei que o PAD, uma vez instaurado, não tem como prever o seu resultado. Então, e que ele é uma ameaça, ele tem que ser encarado como se fosse, como é que eu vou dizer para vocês, uma guerra, onde tem que ser lutada no campo de batalha, porque o preço da derrota é o cargo público. Então o servidor ele precisa saber como se defender em um processo administrativo disciplinar, porque este procedimento, uma vez instaurado, não tem como prever o seu resultado. E outra coisa muito importante sobre o processo administrativo disciplinar é que o servidor, mesmo sendo inocente, ele não pode subestimar esse procedimento, ele não pode deixar de acompanhar o processo em todas as suas fases, ele não pode deixar de produzir a sua defesa, de se defender. E eu digo isso porque eu já presenciei demissão de muitos servidores inocentes
simplesmente porque subestimaram o PAD, porque deixaram de se defender durante o decorrer da apuração. Então o servidor precisa estar atento, conhecer o PAD, principalmente saber a importância de se defender desse procedimento, porque ele é, sim, uma ameaça real ao cargo do servidor público. E olha, o servidor público, na grande maioria, esmagadora mesmo, tem no seu salário a única fonte de renda. E é bom lembrar que o servidor público, quando é demitido em um processo administrativo disciplinar, ele não tem nada a receber. O servidor público, como nós sabemos, ele não tem FGTS. Ele não tem nada que vai garantir a sua sobrevivência durante alguns meses. Ele, mesmo ele tendo 20 anos, 30 anos de serviço público, não importa. Se ele for demitido, ele não vai ter nada. E nós sabemos que o servidor público, é regra no serviço público, a pessoa chegar no serviço público e acomodar. Ele deixa de se preparar, ele acomoda ali com aquele salário que ele sabe que é certo todo mês. E quando ele é pego de surpresa em um PAD e chega a ser apenado com demissão, ele não tem a menor condição de voltar a concorrer no mercado de trabalho, de entrar no mercado de trabalho novamente. Então o servidor precisa ter este cuidado, porque a estabilidade não impede a sua demissão, e se o servidor é demitido, ele não tem nada a receber. Então, mais um motivo para o servidor entender sobre o processo administrativo disciplinar, já que ele é a única ameaça ao seu emprego. E vamos agora ao terceiro motivo. É muito triste você ver um servidor, o que acontece com a vida de um servidor quando ele está respondendo um processo administrativo disciplinar. E eu digo isso para vocês com conhecimento de causa. Por mais de 10 anos eu fui presidente de comissão disciplinar. Há mais de 5 anos eu trabalho elaborando defesa para servidor que responde a processo disciplinar. E em 2 anos eu fui chefe da divisão de procedimento disciplinar. E no decorrer de todos esses cargos, de todas essas atribuições que eu desempenhei, eu pude presenciar a dor, o trauma, o sofrimento de um servidor quando ele está na condição de acusado. Para vocês terem uma ideia, o PAD, ele não atinge somente a vida do servidor, isolado ali. Não, ele atinge a vida pessoal, a vida familiar, a vida funcional principalmente, e o que é mais grave, ele atinge a saúde física e mental do servidor. Eu já presenciei servidor que, quando ele, no decorrer do processo, ele ficou tão nervoso, ele se sentia tão humilhado, porque ele era inocente, então ele se sentia humilhado, ele se sentia constrangido, ele era repudiado pelos colegas, era colocado de lado pelo chefe. Ele teve um AVC. Eu já conheci servidor que ele perdeu o seu cônjuge, porque o seu cônjuge disse a ele: eu não tenho estrutura para ser mulher de bandido. Veja bem, se chega ao ponto de um cônjuge achar que o seu companheiro é um bandido, vocês já pararam para pensar o que não vai pensar os colegas de trabalho? Porque o comum dos colegas de trabalho, a atitude comum dos colegas de trabalho é condenar, acusar e condenar um servidor quando ele está figurando como acusado, mesmo antes de encerrar a apuração. E mesmo que durante a apuração reste comprovada a sua inocência, ele vai continuar sendo tratado pelos colegas, apontado no corredor como desonesto que respondeu o processo. Sabem por quê? Ninguém divulga o resultado de um PAD. Quando o servidor é inocentado, isso não é comunicado para ninguém. Mas a má notícia corre. Então, nos corredores, quando um servidor está figurando como acusado, isso é motivo de
de bochicho. E quem que é que espalha primeiro os bochichos? Infelizmente, no que eu presenciei, são os órgãos de recursos humanos, porque a comissão tem o dever de informar para os recursos humanos o nome do servidor que está figurando como acusado em um processo disciplinar, porque para efeito de impedir a sua exoneração a pedido ou a sua aposentadoria. Então, eles não têm o carinho de resguardar o nome de um colega. Não. Eles acham que isso nunca vai acontecer com eles. Só acontece lá com o colega, com eles não. Então, ao invés deles serem solidários com a dor do colega, eles apontam o dedo para o colega e ajudam a difamar o colega no ambiente de trabalho. E essa nota que o colega tem quando vai responder um PAD, gente, ela não sai com 5 anos, como sai qualquer apontamento, qualquer anotação lá na ficha funcional. Não. Ele vai ficar para sempre naquele ambiente de trabalho, sendo reconhecido como uma pessoa desonesta que foi processado pela administração, que respondeu um PAD. O PAD, ele já leva, eu já presenciei servidor que desenvolveu depressão, síndrome do pânico, nervosismo, alcoolismo. Ele causa muitos traumas na vida de um servidor público. E é por isso que eu faço esse trabalho. É por isso que eu faço esse trabalho tentando mostrar ao servidor a importância dele conhecer a legislação que regulamenta o seu emprego, dele saber proteger o seu emprego, dele saber sobre um processo administrativo disciplinar, dele saber se defender em um processo administrativo disciplinar, porque se ele souber se defender, ele vai saber até escolher o defensor especializado, ele vai saber acompanhar o trabalho da defesa, se ela está sendo eficiente ou não. Se ele desconhece tudo isso, ele pode ser apenado injustamente por não saber se defender. E é por isso, meu colega servidor público, que eu trouxe hoje 3 motivos, tem mais, mas eu trouxe hoje 3 motivos para você conhecer sobre o processo administrativo disciplinar, porque esta é a única forma de você manter a segurança do seu emprego. Este era o recadinho que eu tinha para vocês hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e não se esqueça, eu te aguardo no próximo vídeo.